elefantes, baleias, rinocerontes, pepinos marinhos gigantes. Há alguns animais realmente grandes em nosso planeta, com certeza. E, infelizmente, muitos deles estão agora ameaçados pela caça furtiva e por nosso ambiente em mudança. No entanto, costumava haver muitos outros animais circulando em nosso planeta ao longo da história. Portanto, hoje vamos dar uma olhada em alguns dos maiores animais. Vamos começar com o Elasmosaurus. Um Elasmosaurus do Cretáceo tardio, há cerca de 18 milhões de anos, era o maior plesiosauro, com cerca de 14 metros da cabeça à cauda. Ele pesava cerca de 3 toneladas e, como predador subaquático, alimentava-se principalmente de pequenos peixes e lulas. Paleoloxodon namadicus. Este elefante gigante viveu na Ásia durante a era do Plioceno e morreu há cerca de 24 mil anos. Vários ossos foram encontrados deste animal, sugerindo um tamanho de até 5,2 metros de altura no ombro e um peso de até 22 toneladas. O Mosasaurus. Mergulhando de novo no oceano, o maior da família Mosasaurus, que cresceu mais de 15 metros de comprimento e passou mais de 15 toneladas. Eles eram mortais e eram predadores de ápice dos oceanos, antes dos tubarões tomarem o controle. O Cronossauro. Este é outro dinossauro marinho como o maior dos pinossauros. O Cronossauro foi nomeado em homenagem ao deus grego Cronos, que comeu seus próprios filhos. Tendo vivido no Cretáceo tardio, esta besta dominava as águas e comia absolutamente tudo o que encontrava. E semelhante ao Liopleurodon, pesava cerca de 15 toneladas e chegava a ter até 17 metros de comprimento. Indricotherium. Voltando à Terra agora, este é provavelmente o maior mamífero que já viveu há cerca de 20 milhões de anos. O Indricotherium é um parente distante do rinoceronte, embora, é claro, ele não compartilha seus chifres afiados e pesava cerca de 30 toneladas a mais, de 4 vezes o peso de um elefante moderno. Ele tinha um longo pescoço e pernas muito parecidas com a de uma girafa, permitindo que ele se alimentasse dos galhos mais altos das árvores. Glyptodon. Agora, este animal esquisito é claramente um parente do tatu e também se parece muito com uma tartaruga, exceto que esse tipo cresceu até um tamanho de um carro e estavam vivos há 10 mil anos atrás. Eles dependiam de sua armadura grossa e garras afiadas para a defesa, pesando cerca de 2 toneladas, e também são vegetarianos. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus novamente viveu no período Cretáceo tardio, que parece ser um bom momento para essas criaturas gigantes, e tinha envergadura entre 10 e 11 metros de comprimento, do mesmo tamanho de uma pequena aeronave. Acredita-se que poderia caminhar sobre as asas dobradas e procurar comida no chão. Espinossauro. Agora você pode ter visto o espinossauro no filme Jurassic Park 3. Na verdade, não é tão ruim assim, e se você viu, você saberá que era uma criatura formidável, pesando cerca de 8 toneladas e crescendo até os 55 pés de comprimento. É o maior carnívoro que já existiu há cerca de 100 milhões de anos e tem longas e ferozes mandíbulas semelhantes às de um crocodilo. No entanto, se você quiser o maior dinossauro, que seria o argentinossauro, que viveu até o final da idade dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Eles cresceram até 120 pés de comprimento e pesavam umas incríveis 100 toneladas. Incrível realmente para uma criatura que sobreviveu inteiramente comendo plantas. Shastasaurus. Estes eram os maiores dos ictiossauros ou lagartos de peixe e eram essencialmente enormes criaturas semelhantes a golfinhos, que dominavam os oceanos da era Mesozoica. Eles podiam pesar umas enormes 75 toneladas e eram o maior réptil marinho conhecido. Megatherium. Este era uma variedade de preguiças terrestres do tamanho de um elefante, que viviam na América do Sul há 12 mil anos atrás. Elas podiam pesar até 4 toneladas e medir 6 metros da cabeça à cauda. Quando estavam vivos, teriam sido menores apenas que os mamutes e teriam usado sua cauda forte junto com suas patas traseiras para criar uma espécie de tripé que lhe permitia chegar muito mais alto até o alimento em árvores altas. E claro, não poderíamos fazer um vídeo sem incluir a famosa baleia azul, a maior criatura que já existiu. A incrível baleia azul cresce até 100 pés de comprimento, mais longa que uma quadra de basquete e pode pesar 180 toneladas, mesmo que 8 aviões DC-9. Só sua língua pesa mais de 1,5 toneladas e seu coração é do tamanho de um Mini Cooper. Ela se alimenta de pequenos animais parecidos com camarões, chamados krill, e tem que comer 1,5 milhão de calorias todos os dias para se manterem vivas. E lembre-se sempre que uma baleia azul não é um peixe, mas sim um mamífero. Por isso, lá vão algumas grandes informações sobre os maiores animais que já existiram. Se você puder pensar em outro animal enorme, por favor, deixe na seção de comentários. Você já se perguntou como seria uma prole de uma girafa e de um elefante? Por mais estranho que possa parecer, há 2 híbridos no reino animal que são espécies tecnicamente separadas, mas geneticamente semelhantes o suficiente para serem capazes de procriar juntos. E aqui estão os top 5 animais híbridos bizarros. Número 5. A mula.
Você provavelmente já ouviu falar de uma mula, mas você sabia que ela é, na verdade, a cria de uma égua e de um burro? É isso mesmo, é o nosso primeiro animal híbrido. Se você olhar para uma mula, pode confundi-la com um burro. Eles são muito parecidos. Elas são criadas domesticamente devido à sua maior paciência, sua rigidez e a longevidade em comparação com as suas mães, éguas, e mais inteligente que seus pais burros. Número 4. O cão-lobo. Os cães, e particularmente os lobos cinzentos, são incrivelmente próximos geneticamente. Estes cães-lobos são, na verdade, muito comuns e voltaram a ser utilizados há pelo menos 10 mil anos, quando foram usados pela primeira vez na caça aos mamutes de Woolly. Muitas raças de cães populares hoje, incluindo o pastor alemão, tiveram cães-lobo como parte de sua evolução. E os cães-lobos, por serem mais fáceis de treinar do que os lobos selvagens, são frequentemente usados em filmes de TV para retratar seus antepassados lobos. Número 3. O gato savana. Esta espécie de gato de aparência exótica é um cruzamento entre o gato doméstico médio e um serval, que é um gato africano selvagem de tamanho médio. Apesar de parecer uma espécie selvagem, o gato de savana é de fato considerado um gato doméstico, com filhotes disponíveis para venda em todo o mundo. Número 2. O wolfen. Esta entrada em nossa lista é incrivelmente rara. O wolfen é a prole de um golfinho roaz e de uma falsa baleia assassina macho. Agora, o que vejo você perguntar é: o que é uma falsa baleia assassina? Bem, uma falsa baleia assassina é tecnicamente um membro da família dos golfinhos e compartilha muitas características com a mais comumente conhecida baleia assassina, ou orca. Número 1. O ligre. O número 1 da nossa lista é literalmente o maior grande felino do mundo. O ligre é uma prole entre um leão e um tigre fêmea. Vejam só este cara. Hércules, o ligre, é oficialmente reconhecido como o maior gato do mundo, com um peso incrível de 922 libras. A criação de ligres é um tanto controversa, pois esses nunca existiriam na natureza, devido ao fato de que leões e tigres não compartilham o mesmo habitat. Na verdade, eles vivem em continentes completamente diferentes. Então aqui estão os top 5 animais híbridos. Se você acha que há algum híbrido óbvio que nos escapou, nos avise na seção de comentários. A inteligência animal é difícil de ser identificada, porque a inteligência assume diferentes formas. A inteligência pode incluir desde a compreensão da linguagem, cooperação até resolução de problemas e habilidades matemáticas. É fácil reconhecer inteligência em outros primatas, mas há muitas outras espécies que podem ser mais inteligentes do que você pensa. Vejamos alguns dos animais mais inteligentes. Macacos. O chimpanzé, o gorila bonobo e o orangotango já têm traços que associamos à inteligência básica. Eles têm grupos familiares próximos, têm grandes cérebros e hierarquias sociais. Eles usam ferramentas básicas como varas para erradicar os insetos, embora ainda não construam coisas. Alguns até argumentam que eles têm a capacidade de falar, embora não tenham cordas vocais desenvolvidas. Alguns símios foram ensinados a se comunicar usando a linguagem dos sinais. No entanto, enquanto estivermos por perto, não parece haver muito espaço para outra espécie inteligente. Nós humanos temos uma história de bem eliminar a competição. 2. Ursos. Os ursos compartilham os grandes cérebros, os laços familiares próximos e a dieta variável que marca muitos mamíferos. Eles já são espertos o suficiente para resolver problemas e inventam esquemas com múltiplas estratégias para roubar mel das abelhas. Eles também têm uma grande vantagem: são fortes e incrivelmente resistentes à temperatura. Em qualquer tipo de mudança climática, há animais que conseguem ser predadores inteligentes capazes de se adaptar a um novo mundo muito rapidamente. Em um mundo pós-humano, com um aumento repentino de presas, talvez sejam os ursos que serão capazes de esquecer suas preocupações e suas lutas, passar menos tempo caçando por comida e mais tempo apenas sentados e pensando. 3. Golfinhos. Pergunta rápida: quem é hoje a segunda criatura mais inteligente do planeta? Na verdade, são os golfinhos. Agora, como qualquer pessoa que já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe, os golfinhos já são bastante inteligentes. O quão inteligente ainda está para ser debatido. Sabemos que eles têm habilidades sociais altamente desenvolvidas e empregam táticas quando caçam, que qualquer treinador de futebol reconheceria prontamente. Eles também podem se comunicar uns com os outros e podem resolver enigmas com os quais até mesmo alguns de nós sofreriam em resolver. Os golfinhos têm tempo em suas ocupadas agendas para relaxar. Eles foram descobertos jogando pega-pega e saltando para fora da água por nenhuma outra razão aparente que não seja apenas a pura diversão. A ciência estima que os golfinhos têm sido tão inteligentes quanto eles são há cerca de 20 milhões de anos. 4. Cefalópodes. Muitos cientistas pensam que estes são a melhor aposta para quem desenvolverá a inteligência a seguir. Lulas, polvos e sépias já são bolas estranhas evolucionárias. 8 braços, 3 corações, sangue azul e cérebro muito grande. Elas chegaram onde estão hoje por serem inventivas. Portanto, faz sentido que continuem a fazê-lo no futuro. Eles já são conhecidos
conhecidos por usar ferramentas e não seria um grande salto para eles começarem a construir coisas se eles só tivessem a ideia. Eles também podem viajar em terra. É verdade, eles não são muito graciosos, mas isso não é nada que alguns milhões de anos de evolução não possam consertar. 5. Formigas. Há outro tipo de animal no planeta com estruturas sociais tão complexas quanto as humanas. Eles vivem em grupos de milhões, constroem cidades, utilizam fazendas e até mesmo mantêm gado. São, naturalmente, formigas, cupins e até abelhas que constroem as colmeias. O estilo de inteligência delas é muito diferente do nosso. É conhecido como eusocialidade. Uma formiga individual não é muito inteligente, mas ao invés de trabalhar como indivíduo, estes insetos trabalham em grandes grupos organizados para o bem maior de sua colônia. Isto lhes permite construir sociedades complexas que se pode chamar de civilizações. Eles constroem formigueiros e morros como cidades. Eles cultivam algas como alimento. Mas existem algumas barreiras para os insetos para que eles tomem nosso lugar na Terra. E a principal delas é seu pequeno tamanho. É improvável que as formigas escrevam o próximo Harry Potter, é verdade. Mas as minas, as megaestruturas, as viagens espaciais, quem sabe o que elas podem fazer? Os humanos são bastante inteligentes. Temos uma vasta gama de inteligência e acontece que isso é verdade para todos os animais. Alguns animais são mais inteligentes do que os outros. Bem-vindo ao Curioso Demais! E hoje vamos estar olhando para os 10 animais mais inteligentes da Terra. Chegando em 10º, o esquilo. Eles são especialistas em se adaptar aos seus ambientes. Eles têm ótimas lembranças e aprendem muito rápido, simplesmente através da observação. Eles podem se lembrar de padrões, podem se lembrar de locais e podem reter em suas mentes exatamente como voltar a um lugar que visitaram apenas uma vez. Chegando em 9º, o cachorro, bem especificamente o Border Collie. Os Border Collies parecem ser a raça de cães mais inteligentes. Eles são úteis para pastoreio de ovelhas, pois têm uma grande resistência. Porém, eles precisam se manter sempre ocupados. Eles têm a capacidade cerebral de uma criança humana de 2 anos de idade. Eles aprendem rápido, respondem aos comandos e podem identificar mais de 1 milhão de tipos de cheiro. Em 8º, o papagaio cinzento africano. Estes papagaios podem ser treinados para dizer frases completas e imitam a fala humana e até mesmo os telefones. Eles podem dizer mais de 100 palavras e são as aves mais inteligentes do mundo. Em 7º, porcos. Sua memória dura cerca de 3 anos. Eles têm um grande senso de direção e podem aprender brincadeiras. Eles podem aprender uma linguagem simbólica e exibem comportamentos sociais complexos, semelhantes aos humanos. No número 6, o rato. Os ratos são pequenos e engenhosos. Eles são adaptáveis e têm grande memória, que eles usam para lembrar os caminhos para a comida e para bons esconderijos. Se você nomear um rato, ele aprenderá a responder a esse nome. A principal razão pelas quais os ratos são tão frequentemente usados nos estudos de laboratório é precisamente por causa de sua inteligência. No número 5, o orangotango. O orangotango é uma das espécies de primatas mais inteligentes. Eles podem se comunicar com as pessoas usando símbolos e sons e podem até mesmo se comunicar usando linguagem gestual. Eles demonstraram construir ninhos e podem até mesmo usar ferramentas. Quando escalando por entre as copas das árvores, podemos observar que eles escolhem galho por galho. No número 4, o corvo. Eles põem nozes no chão da estrada, esperando um carro passar por cima e abri-la, para depois recolher os espólios. Isso é realmente inteligente. Eles também têm a capacidade de raciocínio de uma criança humana de 7 anos. São os únicos não primatas a usar ferramentas, usando varas e ganchos para tirar os alimentos dos galhos e de todos os cantos e fendas. Número 3. O elefante. Os elefantes têm uma memória incrível, longa para se lembrar de coisas e pessoas por até 50 anos. E podem até mesmo mostrar empatia para uns com os outros. Elefantes usam o contato físico para confortar seus parentes. Número 2. O golfinho. Eles têm o maior cérebro de qualquer animal de mesmo tamanho, com uma média de cerca de 1,6 quilos. Eles podem aprender muito rapidamente. Golfinhos já foram conhecidos por trabalhar como pescadores no passado. Eles podem levar o peixe para dentro das redes e, em troca, os pescadores lhe jogam algumas de suas capturas. Muito bem, golfinhos! Chegando no número 1, tambores, por favor! Sim, você deve ter adivinhado. É o chimpanzé, o macaco mais inteligente de todos. Eles têm genes que são aproximadamente 98% idênticos aos dos humanos. O chimpanzé, nativo da África, tem se mostrado mais esperto do que os seres humanos em termos de memória a curto prazo, como mostra em um estudo realizado em 2013. Isso aí, os 10 animais mais inteligentes do mundo, sem incluir os seres humanos, é claro. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Como as criaturas podem comer alguém de sua própria espécie? Já pensou como seria se os seres humanos comessem outros seres humanos pela sobrevivência? Isso seria nojento. No entanto, no reino animal, o canibalismo é bastante comum. Muitas espécies de animais comem sua própria espécie pela sobrevivência ou para proteger suas casas de predadores. Mas você nem imagina que esses 5 animais realmente buscam seus semelhantes como fonte de alimento. Hamster. Por mais fofos que possam parecer, a maioria das espécies de hamster é canibal.
O hamster macho e fêmea comem seus filhotes se estiverem fracos ou doentes. Uma fêmea pode matar seus bebês se eles forem muitos e se ela não puder defendê-los quando seu território estiver em risco. Louva a Deus! Definitivamente não é tão angelical quanto o nome sugere. Às vezes, as louva-a-Deus fêmeas arrancam a cabeça de seu amante imediatamente após o acasalamento, a fim de se sustentar e nutrir a sua prole que virá. Também é mais fácil, pois o macho geralmente é menor em tamanho. Coelho, muito adoráveis mesmo, e também muito limpos. Tão limpos que a mãe come os filhotes mais novos apenas para manter as coisas arrumadas após o parto. Às vezes, ao perceber a aproximação de algum predador, a mãe coelho come o filhote natimorto para proteger a si mesma e a seus outros coelhinhos. Também se sabe que os coelhos comem seus bebês se estiverem com muita fome, com sede ou com frio. Urso polar. Apenas recentemente foi identificado que os ursos polares estão sendo forçados a comer seus filhotes devido ao aquecimento global. Tornou-se difícil para eles caçar focas devido à eliminação de blocos de gelo. Portanto, para sobreviver, eles são obrigados a comer seus próprios bebês. Galinha. As galinhas bicam umas às outras a fim de estabelecer poder e hierarquia. Hierarquia da bicada. Galinhas também imitam as outras cegamente. Por isso, se uma galinha começa a bicar outra, as demais copiarão, assim transformando-as em canibais. Também foi identificado que galinhas com deficiência em cálcio às vezes comem seus próprios ovos. Portanto, se você sente pena por comer ovos, não se preocupe, as galinhas também os comem. Mosquitos. Criaturas assustadoras que tornam sua vida uma coceira. Você sabia que eles são ainda mais velhos que os dinossauros e podem sobreviver em condições adversas, exceto na Antártica? Sim, essas pequenas criaturas voadoras são extremamente adaptáveis. Aposto que você já encontrou muitas delas e provavelmente deve ter um por aí te procurando, enquanto você assiste a esse vídeo. Agora, sobre o que estamos curiosos é por que eles picam? Por que eles precisam de sangue? Bem, isso vai te surpreender. Das mais de 3.000 espécies de mosquitos existentes, apenas as fêmeas picam seres humanos ou outros mamíferos para sugar seu sangue, e os mosquitos machos sobrevivem apenas com o néctar das frutas e plantas. Isso nos leva à próxima pergunta. Como elas nos encontram? Bem, durante muito tempo pensávamos que elas nos rastreavam com a ajuda da luz, mas aparentemente não. É pelo calor do corpo, sim, isso mesmo. Elas são atraídas pelo calor do nosso corpo e pelo dióxido de carbono que liberamos enquanto respiramos. Elas podem detectar esse CO2 numa faixa em torno de 20 metros. Uau! Uma espiã, não é mesmo? Fatos revelam que os mosquitos levam cerca de 3 a 4 minutos para encher a barriga. Mas não é muito tempo? Na verdade, uma vez que a barriga está cheia, o corpo processa o sangue e joga fora a água, mantendo apenas os glóbulos vermelhos. E as fêmeas do mosquito podem beber até 3 vezes mais sangue do que seu próprio peso corporal. Uau, isso é um volume tanto! Mas espere, por que elas fariam isso? Elas precisam da proteína e do ferro do sangue para o processo de postura e maturação dos ovos. O processo de sucção do sangue é realmente muito interessante. Você sabia que eles te picam com não uma, não 2, mas 6 agulhas por vez? Quando os mosquitos encontram suas presas, eles se sentam e começam a procurar um vaso sanguíneo para inserir a probóscide. Se eles não tiverem sorte na primeira vez, continuam procurando o vaso sanguíneo até encontrar um. Esta probóscide é composta por 6 agulhas. 2 delas têm bordas em forma de serra, que as fazem cortar a pele humana. 2 agulhas os ajudam a manter o tecido separado um do outro. Uma das agulhas, também conhecida como labro, ajuda a encontrar o vaso sanguíneo. Esta agulha tem mais de 150 receptores para encontrar o vaso sanguíneo exato e, em seguida, eles as usam para sugar o sangue. Uau! Você consegue adivinhar para que é usada a 6ª agulha ou hipofaringe? Esta agulha é usada para cuspir saliva enquanto perfura nossa pele, causando a picada e coceira. A saliva dos mosquitos consiste em mais de 100 enzimas que funcionam como anestésico local e também impedem a coagulação do sangue. Hoje, quase todos os seres humanos são alérgicos a essa saliva do mosquito. Sim, eu disse quase todos. Existem algumas pessoas que não são alérgicas. Que sorte para elas! O corpo humano libera histaminas,
um composto químico que causa coceira na pele e inflamação, e os glóbulos brancos, também conhecidos como linfócitos, combatem a saliva que causa protuberância na pele e muita coceira. Quando os mosquitos cospem a saliva, às vezes transferem doenças mortais como malária, zika, dengue, chikungunya, etc., que matam mais de 1 milhão de pessoas. Isso realmente é muito ruim. Aqui está uma dica rápida sobre como você pode se livrar dessas mordidas. Acenda velas com fragrâncias. Cultive algumas plantas ou ervas e mantenha sempre à mão sprays e repelentes. Experimente e você ficará surpreso. Realmente funciona. Quando criança, todos nós desejávamos ter algum superpoder. Qual você quis ter? Bem, os humanos sempre foram fascinados por voar, talvez esteja impregnado em nós. Fomos inspirados por pássaros desde o início e crescemos admirando alguns dos maiores super-heróis. Acreditamos que podemos voar. Acreditamos que podemos tocar o céu. Mas você já pensou como seria se fosse possível? 1. Você nunca mais pegaria um voo. Se você pode voar de um lugar para outro, por que pegar um avião quando pode chegar ao seu destino a um custo menor? 2. Os carros causam 70% da poluição atmosférica. Em um ano, 7 milhões de pessoas morrem devido à poluição do ar. Se pudéssemos voar, veríamos mais humanos voando do que o número de carros e ônibus, reduzindo assim o número de veículos na estrada, diminuindo a poluição e a taxa de mortalidade. 3. Fuja do trânsito na hora do rush. Diga adeus ao trânsito da hora do rush e voe para casa, sem perder tempo sentado atrás do volante. 4. Se você está atrasado, não precisa se preocupar. Você pode voar para seu destino e chegar sempre no horário. 5. Se viajar pelo mundo é o seu sonho, então ele se tornou realidade. Você pode visitar lugares ao redor do mundo sem se preocupar com tempo ou dinheiro. 6. A probabilidade de morrer em um acidente de carro é de 1 em 5 mil. Isso significa que 1.250.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes. Por outro lado, sua chance de morrer em um avião é de 1 em 11 milhões. Isso significa que se os humanos pudessem voar, a mortalidade durante um acidente de avião chegaria a 0. 7. Serviços de entrega de comida chegariam em 15 minutos ou menos. 8. Seria impossível registrar o movimento de pessoas e o conceito de cidadania e fronteiras desapareceriam. 9. O transporte terrestre, que inclui 900 milhões de carros, seria reduzido e o avião seria usado apenas para o tráfego de mercadorias. 10. Todos os dias, mais de 85 mil aeronaves estão sobrevoando nossas cabeças, e isso representa aproximadamente 26.154.000 pessoas. Se os humanos pudessem voar, o número aumentaria. No entanto, haveria pessoas preguiçosas que prefeririam dirigir alguns quilômetros sem forçar as asas. Embora os benefícios sejam muitos, os cientistas determinaram que é impossível para os seres humanos voar, pois exigiríamos uma grande quantidade de força muscular para sustentar nosso corpo. Somos muito grandes e pesados, e mesmo que tivéssemos asas grandes o suficiente, não conseguiríamos nos erguer e manter o controle. Os pássaros podem voar porque sua envergadura e força muscular da asa estão em equilíbrio com o tamanho do corpo. Houve muitos esforços no passado para permitir o voo humano. Leonardo da Vinci também estudou o voo dos pássaros e concebeu interessantes dispositivos pessoais de voo para humanos. Desde então, os humanos conquistaram o céu com aviões a jato, helicópteros e naves espaciais. No entanto, o homem ainda está explorando novas formas de voar. Nos resta apenas relaxar e deixar nossa curiosidade voar. Você provavelmente já ouviu a expressão visão 20 por 20. Bem, acredita-se que as águias possuam visão 20/5. Isso significa que algo que você pode ver claramente a 1,5 metro de distância, uma águia pode ver claramente a 6 metros de distância. Eu digo que acredita-se nisso. Afinal, como você realiza um teste de visão em uma águia? As águias também têm a capacidade impressionante de dar um zoom no centro de seu campo de visão. Isso permite que elas escolham detalhes realmente específicos. Muito legal, certo? É como carregar um binóculo dentro dos olhos. Quantas cores você
você consegue ver. Honestamente, dê uma olhada ao redor do mundo e veja quantas cores diferentes você consegue distinguir no que está vendo. Provavelmente, se você olhasse para um campo de grama, seria capaz de distinguir alguns tons diferentes de verde. Mas uma águia, por outro lado, tem uma separação de cores muito melhor em sua visão. Assim, elas podem olhar para um campo de grama e ver centenas de tons diferentes de verde. As águias são capazes de distinguir entre muitos tons e saturações diferentes. Parece uma verdadeira dor de cabeça, se você me perguntar. Então, vamos resolver isso. Se tivéssemos a visão de águia, seríamos capazes de ampliar nossa visão e distinguirmos muitas cores diferentes. Mas também teríamos um campo de visão muito mais amplo. Os olhos das águias estão nas laterais de suas cabeças, não na frente como os nossos. Isso significa que elas são capazes de manter os olhos abertos para as presas de muitas direções diferentes, pois quase podem ver diretamente atrás de si mesmas. Então, por que as águias precisam de uma visão tão poderosa? Bem, elas passam a maior parte do tempo no céu, caçando suas presas como ratos e pequenos lagartos. Portanto, sua visão poderosa permite que avistem suas presas de uma grande distância. Se tivéssemos a visão delas, seria ótimo, mas não seria muito útil no nosso dia a dia. Até a próxima vez. Continue assistindo. De seu parceiro de viagem mais legal ao seu amigo favorito, os cães são realmente os melhores amigos do homem. Mas você realmente conhece o seu melhor amigo? Vamos te contar alguns fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre seu cachorro. Para começar, você sabia que os cães são descendentes dos lobos? Sim, vamos aprender um pouco mais. 1. Caminhadas matinais são importantes para eles, especialmente as longas. Bem, temos certeza de que você já se perguntou por que eles demoram tanto para encontrar um lugar para fazer cocô. Pesquisadores descobriram que os cães, quando observados soltos, sem guia e em um ambiente livre, fazem cocô em alinhamento com o campo magnético da Terra. O que significa que eles preferem fazer cocô no eixo norte-sul, evitando o eixo leste-oeste completamente. Não se sabe o porquê, por isso, um outro estudo está sendo realizado sobre a preferência deste hábito engraçado. 2. Quem pode resistir ao olhar deste cachorrinho? Bem, no momento em que um humano olha para ele, o olhar de um filhote instantaneamente libera o hormônio do amor, ocitocina. Provavelmente é por isso que nos derretemos e nos apaixonamos profundamente por eles. Um fato mais interessante sobre os olhos deles é que a natureza tem sua própria maneira de protegê-los. Os cães têm uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, que pestaneja para frente e para trás para proteger os olhos e mantê-los limpos. 3. Castrar um cão com certeza aumenta a sua vida e controla a população canina, motivo pelo qual é preferido por muitos donos de cães. No entanto, você já pensou no que poderia acontecer se você não castrasse sua cadela, seu cachorro ou sua prole? Em reprodução constante, você poderia literalmente ter uma casa cheia com 67 mil cães em apenas 6 anos. Uau! Isso sim seria uma grande família! 4. Observar um cachorro reagir a sons estranhos com o movimento de sua orelha pode parecer engraçado, certo? Bem, você sabe como eles fazem isso? É realmente super fácil para eles. Um cão tem mais de 12 músculos separados que controlam o movimento de suas orelhas, fazendo com que seja todo ouvidos, de onde quer que o som venha. Isso explica eles não gostarem de trovões, provavelmente porque o som amplificado machuca seus ouvidos sensíveis. 5. Ouvimos dizer que anjos não têm asas, mas sim bigodes. Isso é super fofo, não é? Mas por que os cães têm tantos bigodes? Os encontrados na área do focinho, acima dos olhos e abaixo das mandíbulas são sensíveis ao toque e são chamados vibriças. Eles são tão sensíveis que podem sentir a menor mudança no fluxo de ar. 6. Os cães possuem uma imensa quantidade de energia que os mantém alertas e ativos a qualquer hora do dia. Mas como eles suam? Bem, os cães, ao contrário dos humanos, suam apenas nas áreas que não têm pelo, ou seja, suam pelo nariz e pelas patas. 7. Muitas vezes achamos que nosso cachorrinho pode ficar com medo do escuro, mas aqui está um fato interessante. Os cães realmente podem ver no escuro, com a ajuda do tapetum lucidum, uma membrana semelhante a um espelho nos olhos dos cães. 8. Os cães têm um instinto para detectar doenças humanas e doenças como o câncer. Mas como? As células cancerígenas liberam diferentes resíduos metabólicos,
diferentemente das células saudáveis do corpo humano. E é aí que os cães podem perceber, simplesmente cheirando a respiração de um ser humano. 9. Todos nós já ouvimos cães uivar olhando para a lua. Bem, achamos que é porque eles gostam da lua. No entanto, é possível que eles uivem devido à sua atração gravitacional. Ela pode impedir que o cão durma e deixá-lo inquieto, fazendo com que uive. 10. Quando seu pet fica ao lado de seus pés, você adora, não é? Mas há um significado nesse gesto. Segundo pesquisadores, é assim que um cão se empodera sobre o seu humano e assume o papel de protetor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e clique no sininho para receber notificações.